Então não foi, mas está sendo agora, nós acabamos esquecendo, mas agora eu acho que durante a aula mesmo já vai estar lá o link. Maravilha. Tá tudo certinho, gente, com a guia, vocês estão vendo o Canva? Tudo certo. Muito bem. Então vamos lá, meus amigos. Hoje, o Felipe também, meus cumprimentos. Vamos falar sobre a reparação do dano, né? Sempre também lembrando que esta aula, dada baixíssima frequência, nós temos quase aqueles eventos que tem mais gente em cima do palco do que assistindo, né? Temos aí monitores, estagiário docente e o professor soma mais que os alunos, mas cumprimento a Letícia, o Fábio, tem mais que está aqui, Letícia e o Fábio só. Aqui, o Kevin também, meus cumprimentos, Matheus, ó, está crescendo, Nayara, uma alegria. Muito bem, reparação do dano. A rigor, né, o efeito típico da responsabilidade civil, né, e a finalidade própria da responsabilidade civil, no fim das contas, é exatamente a reparação do dano. Não que não se possa, né, como regra, discutir a própria natureza dessa reparação, né, esse efeito jurídico que é o dever de reparação, ele pode ser cumprido, né, em conceito mais amplo, né, não só pela indenização em dinheiro propriamente dito, mas, né, de diferentes formas, de alguma maneira, possa recompor ou recompor o patrimônio da vítima ou compensar a vítima, né, dependendo do tipo de dano que a gente estiver falando e das funções que vão cumprir essa reparação, se uma função tipicamente reparatória, no sentido de recomposição, ou numa função de compensação, tá? No sentido exatamente de danos inestimáveis ou irreparáveis, se estabelecer uma compensação para a vítima, né? Mas, como regra, no nosso sistema, a reparação em dinheiro, a reparação pecuniária, sem prejuízo, como eu disse, de outras formas, né, de compensação. É claro que essas outras formas de compensação, ao longo do tempo, foram sendo até previstas em leis especiais, mas sempre com, digamos assim, peculiaridades, né, com características específicas de cada uma dessas leis, né? O exemplo que eu já mencionei a vocês, em outra oportunidade, acho que lá no início do semestre, foi exatamente a ideia do exemplo, né, que eu dei, que esses dias até fez aniversário, que foi aquele direito de resposta do Leonel Brizola na Rede Globo, né, foi um exemplo que eu citei, né, que certamente, claro, era uma legislação própria, lei de imprensa da época, o próprio direito de resposta tinha uma natureza dúplice, natureza civil e penal, né, mas não há dúvida nenhuma que aquele direito de resposta serviu como recomposição do dano, pelo menos de compensação, né, muito mais de qualquer valor em dinheiro, tá? Hoje em dia mesmo, em muitas, muitas experiências, né, se tem falado, né, numa justiça dialogal, né, em que aproximando, né, reduzindo os conflitos e, nesse sentido, estabelecendo diálogo, muitas vezes, entre autor e réu, entre ofendido e vítima, entre ofensor e vítima, né? Há também como formas de reparação mais efetivas, eficientes, especialmente em relação a danos de menor monta, né? Questões eventualmente de desentendimentos entre pessoas, né? Conflitos de vizinhança, ou coisas que o valha poder se ter, vamos dizer assim, às vezes num pedido de desculpas ou numa manifestação pública, algum tipo de compensação em relação ao agravo moral sofrido. Mas são situações absolutamente peculiares, né, e, digamos assim, diminutas em relação àquilo que é a função típica, ou desculpa, que é o instrumento típico de reparação, que é, como eu disse, então, a reparação pelo equivalente em dinheiro, tá? Ou uma compensação, tá? Isso vale tanto para as hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, né, ou por atos ilícitos,
né, em que a indenização se vai medir em dinheiro, isso vale também no caso da responsabilidade por inadimplemento de obrigações pré-constituídas, como é o caso, está na tela, excelente, do artigo 947, que refere: se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Né? Aqui também, né, a ideia de que pode o credor, nas obrigações, né, buscar receber a prestação específica, né? Portanto, e manejando com isso mesmo, vocês estudaram, né, ou estudarão, enfim, os próprios instrumentos processuais para esse fim, né? O cumprimento específico da obrigação, a tutela específica da obrigação, né, em relação ao comportamento específico com o qual se comprometeu o devedor. Agora, né, em qualquer caso, né, os prejuízos, os danos decorrentes desse inadimplemento podem sim ser reconduzidos a uma prestação em dinheiro, né? Uma prestação em dinheiro. Então, basicamente, né, para sistematizar um pouco, a gente tem dois modos de reparação, né? Que seria a reparação específica e a reparação pelo equivalente em dinheiro, que aí sim é exatamente a nossa indenização propriamente dita. Nesse sentido, né, o conteúdo da indenização, portanto, dessa reparação em dinheiro, ela vai observar princípios gerais, mas naturalmente distinguir em relação aos danos patrimoniais, ou a hipótese de indenização de danos patrimoniais e extra-patrimoniais. A regra matriz, né, a regra de ouro nessa matéria, é o artigo 944 do Código Civil, que refere, né, que a indenização se mede pela extensão do dano. Né? Portanto, aqui, né, nós temos um princípio, que é o princípio indenitário, né, exatamente a ideia de que a finalidade da indenização é a recomposição do patrimônio lesado. Né? Nem a mais, nem a menos, mas precisamente a recomposição desse patrimônio, de modo que vai compreender, né, e aí, de acordo com o artigo 402, né, que vocês já estudaram em obrigações, tanto os prejuízos, né, que sofreu a vítima, como aquilo que ela deixou de lucrar, portanto, os nossos famosos danos emergentes e lucros cessantes. Tá? Aqui é uma longa trajetória, na verdade, sobre a própria composição e justificativa dessa noção de indenização e desse conteúdo da indenização. Né? Num primeiro momento, se imaginava também a possibilidade de indenizar não só aquilo que a vítima tenha perdido, mas também o ganho, né, que porventura o ofensor teve. Né? Essa ideia do ganho que o ofensor teve, entretanto, acabou ao longo do tempo sendo superado exatamente pela ideia de que o grande objetivo, né, do princípio indenitário é a recomposição do patrimônio. Então, pouco importa o ganho que teve o credor, desculpe, que teve o ofensor para o cálculo da indenização. Não que não seja importante sob outros fundamentos. Né? Lá no enriquecimento sem causa, por exemplo, se refere, né, à própria ideia do chamado lucro de intervenção, que é exatamente a ideia, que é exatamente o conceito, né, que vai permitir, né, ao sujeito que, porventura, né, teve a sua esfera jurídica prejudicada por qualquer razão, né, de obter a restituição daquilo que pagou, né, desculpe, daquilo que o outro lucrou, né, que o ofensor lucrou, né, enriqueceu as suas custas, vamos dizer assim, né, embora não tenha necessariamente havido um dano. No direito da responsabilidade civil, entretanto, né, grande critério que vai se estabelecer para definir o conteúdo dessa indenização vai ser a chamada teoria da diferença, tá? Que vai ser reconhecida não só para identificar o próprio dano, para determinar o próprio dano, como também para delimitar o próprio conteúdo da indenização. Essa teoria vai sofrer, né, críticas, naturalmente, dando lugar também, né, a evoluções desse pensamento. Nós estamos falando aqui do século XIX para o século XX, né, a própria teoria do interesse
logo adiante vai ser também prestigiada, né? Mas sempre nessa perspectiva de uma diferença entre o patrimônio que a vítima tinha, né, o que era titular antes da lesão, e a situação que se estabeleceu depois da lesão, né? Isso, sobretudo, quando a gente está falando de danos individuais, ou seja, de vítimas que sofrem danos identificáveis, né, e que vão pretender a reparação, né? A medida vai ser exatamente naquilo que o patrimônio dela se reduziu, seja reduziu em razão diretamente da lesão ou dos esforços para recompor o patrimônio em razão da lesão. Um exemplo óbvio, né? Óbvio, exemplo corriqueiro, né? Um acidente de trânsito, né? Em que o sujeito naturalmente tem um carro, digamos assim, avaliado em certo preço, não, em certo valor, vamos dizer assim, né? Estimado em certo valor, né? E sofre uma colisão qualquer, né? Naturalmente que, né? O que será objeto da indenização? A indenização será aquilo que ele deverá despender para consertar o carro, né, para ajustar o carro. Tá? E, portanto, aquilo que saiu do seu patrimônio em razão da lesão para recompô-lo. E aí ele vai, o que saiu ou sairia, né, no caso, pode pretender indenização sem despender os recursos, né? E nessa medida, esse valor, então, é o valor do prejuízo que ali estará estabelecido. Tá? Ele estará estabelecido. Isso sempre na lógica dos danos individuais. No caso de danos a interesses difusos e coletivos, entretanto, tá? Para além da indenização em dinheiro, também se privilegia, quando possível, a própria recomposição do bem lesado, do interesse lesado. Tá? Então, digamos lá, no caso de poluição, né? Poluição de rios, águas, né? Ofensa, desmatamento de fora, etc., né? Pode, muitas vezes, a indenização ter por critério exatamente o valor necessário, as condições necessárias a serem impressas pelo ofensor para a recomposição do bem lesado. Então, houve a poluição do rio, vem a pergunta, quanto é que custa para despoluir? Né? Houve desmatamento, quanto é que custa para reflorestar e assim por diante, sem prejuízo, naturalmente, né, de outras sanções aplicáveis, né? Mas a indenização em si, ela aqui se estabelece. E, por outro lado, né, uma discussão que vai estar posta também em relação às próprias funções da indenização, né, que são aquelas situações onde caberia, além da função propriamente reparatória, né, de recomposição do patrimônio do lesado, também, né, o reconhecimento de uma função de desestímulo, né, também conhecida como função pedagógica, ou seja, né, de que haja na indenização também uma finalidade de desestimular não apenas aquele ofensor, mas também servindo de exemplaridade, né, para outros potenciais ofensores, né, um gravame no patrimônio desse ofensor que o leve a não mais, né, o que o incentive, o que o desincentive, vamos dizer assim, a reiterar a lesão, ou seja, a repetir aquele comportamento que deu causa à lesão. Né? Pois não, Fábio? Agravos administrativos, como infrações sanitárias, caberiam esse tipo de indenização? Sua pergunta é maravilhosa. Um mesmo fato, né, eu acho que até a gente tocou nisso em outros momentos, um mesmo fato, ele poderá ensejar, né, a incidência de diferentes normas, e normas essas, inclusive, buscando, muitas vezes, desincentivar o comportamento, punir um comportamento e por aí adiante. Então, vamos lá. Normalmente a gente fala em infração, né? A própria expressão infração, infração sanitária, infração
na concorrência, infração, até as mais corriqueiras aí que nós conhecemos, nós vamos estar, regra geral, né, trabalhando com aquilo que a gente chama de direito administrativo sancionador. Né? O que é o direito administrativo sancionador? Aquele que impõe a atuação da administração por intermédio do exercício do poder de polícia administrativo, que é o poder de polícia que a administração pública tem para restringir e condicionar, né, a propriedade e liberdade dos cidadãos, né, das pessoas em geral, dos indivíduos em geral, né, em que ela vai ter esse poder, por intermédio de um processo administrativo sancionador, de impor sanções. Então, reconhece infrações, impõe sanções, infrações à legislação, que vão, pela sua gravidade, né, caracterizar também infrações administrativas e, eventualmente, até pode caracterizar infrações penais, tipos penais, crimes, né, propriamente dito. Os prejuízos decorrentes dessas infrações, entretanto, eles serão indenizados na perspectiva da responsabilidade civil, uma ação civil. Tá? O direito administrativo sancionador, tá, reconhecendo infrações diversas, ele geralmente vai também impor sanções, mas por vezes, muitas vezes, quase, né, quase que a sanção por excelência, sanção pecuniária, multa, né, para pagamento em dinheiro, mas com uma finalidade distinta. No direito administrativo sancionador, ele tem uma proximidade com o direito penal nesse aspecto, né? A função vai ser a função punitiva de desestímulo mesmo. Você aplica a sanção para o sujeito não repetir, você aplica a sanção para que ele seja punido, propriamente dito. Tá? Isso não se confunde, né, com a reparação do dano. A reparação do dano vem, né, com a responsabilidade civil. Né? Portanto, uma indenização de responsabilidade civil. Diz tudo isso para dizer o quê? Uma infração sanitária, como você disse, pode gerar danos? Pode, sem dúvida. Tá? Pode gerar danos individuais. Tá? Lá, sujeito, um restaurante que tenha comida fora do prazo de validade, né, para dar uma infração sanitária típica. Né? Chega lá a Vigilância Sanitária Municipal, verifica aquilo, apreende o produto, etc. e tal. Né? Se alguém consumiu aqueles produtos, tem dano individual. Ah, não, eu fui no restaurante no dia que eles serviram aqueles produtos estragados, né? Passei mal, fui para o hospital, sei lá o quê, né? Morri, sei lá, acaso. Né? Então, eu tenho a indenização do meu dano individual. Eu posso ter danos também a interesses difusos e coletivos, tá? Que é exatamente aquela situação que nós comentamos lá no início do semestre, da chamada exposição ao risco. Né? Há situações em que uma infração ou um ilícito é causado, né? E que há um dano reconhecido pela mera parece que é pouco, né? Mas pela exposição da coletividade ao risco. Né? E isto só, essa exposição ao risco caracterizaria um dano indenizável. Né? Então, nesse caso, poderia caber uma ação, né, de reparação de danos difusos aqui. Claro, vai haver, do ponto de vista prático, né, aliás, como acontece no dia da concorrência, isso é muito comum, né, não só no sanitário, na concorrência também. Na concorrência, muitas vezes, não tem nenhum prejudicado, assim, diretamente. Né? Pelo contrário, assim, você vai ver individualmente, até o sujeito pode ter sido beneficiado. Né? O exemplo que eu cito, não lembro se citei aqui, né? Mas uma infração à ordem econômica típica é aquela de vender o produto abaixo do preço de custo. Tá? Então, uma empresa que tem uma determinada posição dominante passa a vender produtos abaixo do seu preço de custo. Para quê? O objetivo geralmente é o de prejudicar os seus concorrentes e o de até eliminar, inviabilizar a atividade dos seus concorrentes. Né? Agora, para aqueles que compram um produto abaixo do preço de custo, está maravilhoso. Não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, estão felizes da vida. Né? Comprei, sei lá, uma empresa de água mineral. Está todo mundo vendendo a R$ 6 água mineral. A empresa está vendendo a 2 para quebrar os concorrentes. Eu vou lá e compro toda a água e feliz da vida vou para casa. Né? Tendo uma vantagem econômica. Então, individualmente, eu não vou ter um dano.
né? Agora, coletivamente, eu tenho um dano. E aí vai ser um dano difuso. Por quê? Porque esse comportamento ele é tendente a exatamente eliminar a concorrência futura, e isso é um dano, portanto, social, né? Um dano à coletividade. Né? E aí eu tenho um dano difuso. Indeniza? Indeniza. Não há dúvida que indeniza. Tá? E aí você vai ter uma repugnação, né? Claro que não vai ser manejada essa ação individualmente, porque individualmente ninguém teve dano, mas por legitimados para a ação, que pode ser o próprio Estado, né? Pode ser os órgãos de defesa econômica, né? Pode ser uma associação civil, que também acontece muito. E você tem uma questão de legitimação ativa só, diferenciada do Ministério Público, né? Tem legitimidade, né? Para ingressar com essa ação para esses danos difusos. Tá? Mas são esferas diferentes que podem, sim, né, se comunicar. A esfera civil, vamos dizer assim, ou civil, né, da responsabilidade civil, a esfera administrativa, da responsabilidade administrativa e a esfera penal. Também. Tá bem? Não, tá bom, professor. A minha dúvida era mais porque eu realmente trabalho na parte da fiscalização sanitária municipal, Portanto, e bom. isso. E a gente vem vivendo muito a questão da enchente, né? Com Sim. exposição de produtos que foram, como é que se diz, contaminados durante a enchente, foram lavados, né, pelos Uhum. estabelecimentos e postos ao consumo, né? Então, Perfeito. tem chegado inúmeras denúncias para nós aqui nesse sentido, né, reclamando da condição do produto e do comportamento do comerciante, né? E Sem muitas dúvida. vezes acaba tendo uma comunicação com essa questão de reparação, né? Sem dúvida, não, sem dúvida. Vamos dizer assim, você vai aplicar multa, né? Você vai interditar, enfim, dependendo da situação, né? Você exerce esse poder de polícia administrativa. Agora, exatamente quando se compra, e aí a partir, inclusive, da atuação da própria vigilância, né, que vai comprovar, né, com a presunção de veracidade da sua atuação, vai comprovar, tem o laudo, etc. e tal. Com base nisso, esses processos podem ser remetidos, às vezes, e são remetidos, quando caracteriza crime, né, ao próprio Ministério Público, ou requisitados ao Ministério Público, pelo Ministério Público, e o Ministério Público manejar a ação de reparação civil por danos difusos. O exemplo mais preciso, olha, você está vendendo coisa que estava na enchente, contaminadas, né, você está expondo a população a risco. Né? Então, nesse sentido, há um dano a ser reparado, há um dano a direito difuso, né, a ser reparado. Excelente, excelente. E a reparação a reparação é em dinheiro também, tanto quanto, né? E reverte, no nosso sistema atual, reverte para os fundos, né? De chamados fundos aspas, de bens lesados. Que aí pode ser o Fundo de Defesa do Consumidor, o fundo, se houver um fundo de saúde, né? O Ministério Público às vezes Sim, pede, né? O Fundo Municipal de Saúde, né? Se a lesão é sim. estadual, ao fundo estadual, né? E em nível Professor, nacional, a Lei 8.005 refere tem o Fundo Federal dos Direitos Difusos, é o FDD, que é da Lei 8.005, que é a lei que foi o fundo criado pela Lei da Ação Civil Pública, né? Que é manejado nesses casos. Diga lá, Fábio. então caberia ao Ministério Público, nesses casos, tratar essa questão do dano individual, Sim, o é, dano, o difuso, 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 difuso. perdão, isso, Individual é difuso. de cada um, é. Sei lá, antes de Sim, você chegar lá, antes de você chegar no estabelecimento, o estabelecimento vendeu, eu comprei, consumi e sofri um dano. Aí é comigo. Aí eu tenho ação individual. Né? sim, Ingresso contra. E uso muitas vezes o documento, o laudo, todo o processo, vamos dizer assim, que a vigilância instaurou, que o PROCON pode ter instaurado, etc., né? Eu posso trazer como prova do meu processo. Tá? mas aí Agora, caberia ao Ministério Público dar andamento a esse expediente daí. normalmente, inclusive, você pode até, a própria vigilância pode, de ofício, encaminhar sempre ao Ministério Público, olha, multei aqui, acho que tem problema, né? E aí o Ministério Perfeito. Público avalia. É isso aí. O Ministério Público, que, na verdade, é o mais tradicional, não é o único, né? Como eu te disse, o Estado, em tese, né? Se você é da vigilância municipal, o município de Porto Alegre poderia ingressar com uma ação. Claro que a Procuradoria do município, né, tendo outras coisas
muitas vezes Claro, para se ocupar, não vai, mas poderia, sem problema nenhum, né? O entendi. procurador do município, o procurador do Estado, se fosse o Estado do Rio Grande do Sul, né? O Estado em si tem legitimidade, e ao lado do Estado no sentido amplo, né? O Estado, Distrito Federal, Sim. municípios, o Ministério Público e associações civis. Associações civis também têm legitimação. Isso tudo está no artigo 81, 82 do Código de Defesa do Consumidor, mas que, embora esteja no Código de Defesa do Consumidor, é uma legitimação para todo o processo coletivo, para quaisquer danos, não só de consumo, quaisquer danos, ambiental, patrimônio histórico, concorrência. A legitimação ativa está regulada no Código de Defesa do Consumidor, que alterou também a própria Lei da Ação Civil Pública de 1985. Então, essas duas leis formam, né, um corpo, assim, que alguns chamam de microsistema de tutela coletiva, né? Meio exagerado, mas Perfeito. é um pouco isso. As duas leis combinam os aspectos processuais, vamos dizer assim, dessa ação. Muito obrigado, professor. Nada, Fábio. Muito bem. Nós estamos falando, né? Esse dever de indenizar, né, que nós colocamos, sempre é atribuído, né, ao causador do dano. Então, regra geral é o causador do dano, quando, naturalmente, a lei não imponha, não impute a outras pessoas esse dever. Isso pode acontecer. O próprio artigo 942 do Código Civil, tá, vai indicar, né, que assim como tem a garantia geral dos credores pelo patrimônio do devedor, aqui também, né, os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito ficam sujeitos à reparação do dano. Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, aqui, a coautoria, né, induz à solidariedade, né? Sendo mais um causador do dano, todos são solidários pela reparação e torna o dever de reparar, inclusive a obrigação de indenizar, uma obrigação insólita, né? Ou seja, eu posso exigir a indenização de qualquer um dos coautores, né, dos responsáveis pela ofensa, e eles, entre si, né, poderão eventualmente, via regresso, né, discutir quem contribuiu, em que medida, para efeito de regresso entre eles. Mas, frente à vítima, a vítima sempre poderá, né, acionar, né, ou pretender a reparação solidariamente de qualquer um dos coautores. Claro que também há situações, né, em que essa solidariedade pela dívida de indenização vem da própria lei, né? Então, há exemplos em que a lei vai definir uma série de pessoas, uma série de sujeitos, como responsáveis pelo dever de indenizar. O exemplo aqui volta sempre, porque é o exemplo mais didático, né? É o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, né? Que a cadeia de fornecimento, vocês estão ouvindo, tem uma martelada aqui, participa, no horário de obra, né? Mas em que a cadeia de fornecimento acaba respondendo solidariamente pelos danos causados. Ele pode não ter sido o sujeito que causou diretamente o dano, mas pelo fato de integrar a cadeia de fornecimento, irá responder, né, pela indenização, estará obrigado à indenização. Bem, uma outra questão importante diz respeito também a situações de indenização por inadimplemento de obrigação, né, as hipóteses, portanto, de responsabilidade contratual. Né? Nesse caso, né, há uma diferença importante, que aqui eu só dou o conceito, nós só vamos dar o conceito, porque depois vocês exploram e desenvolvem isso com mais detalhamento no direito dos contratos, tá? Que é exatamente a distinção nos chamados, a indenização dos chamados interesses positivos e dos interesses negativos. Né? E aqui o nome é muito pomposo, né? Mas a rigor, a distinção ela é relativamente simples, né? A gente vai falar em interesses positivos que tenham sido lesados e, portanto, passíveis de reparação
são aqueles interesses de cumprimento da prestação, né? Portanto, de que o contrato seja cumprido, a execução do contrato. Aí a gente fala em indenização de interesses positivos. O que a gente está falando aqui? Fundamentalmente das pessoas que celebraram um contrato e que sofreram inadimplemento, né? O credor de um contrato que o celebrou validamente, né, e que sofreu inadimplemento. Os prejuízos decorrentes desse inadimplemento, né, serão indenizáveis, independentemente do inadimplemento ser absoluto ou ser relativo, né, cumprimento tardio ou coisa que o vale. Já os interesses contratuais negativos dizem respeito àquelas situações em que o contrato não foi cumprido, mas ele não foi cumprido porque, na verdade, a sua própria constituição foi falha. Né? Então, a gente fala em interesse contratual negativo, ou interesse negativo, quando estivermos à frente de um contrato inválido. Né? Então, nesse caso, né, o sujeito acreditou que tinha celebrado o contrato, tinha confiança de que receberia a prestação contratada, mas depois se verifica que o contrato é inválido e, portanto, sendo inválido, não gera efeitos. Não gerando efeitos, não há como exigir a prestação ajustada. Tá? Nesse caso, o fundamento da indenização dos interesses contratuais negativos serão, ou dos interesses negativos, né, serão a proteção da confiança e da boa-fé. Né? Os efeitos do inadimplemento das obrigações, vocês já estudaram, direito das obrigações, notadamente, né? O equivalente, mais perdas e danos, juros e honorários de advogado. Tá? Permanece assim até aqui. Sobre o conteúdo da indenização propriamente dito, agora sim, tá? Volta lá naquela outra lâmina, por favor, do 944, eu dei uma invertidinha. Isso. Professor. Oi, Fábio, diga. Só está baixinho para mim aqui, Júlio. Desculpa interromper a aula aí. Não, fica à vontade, velho. É isso mesmo. Isso se aplica, por exemplo, a contratos de condomínio, em que se tem uma expectativa ali de determinada situação e isso não acontece, tipo, deixa eu pensar um exemplo, sei lá, tipo, um dano num telhado, por exemplo. O morador ele tem a expectativa de que o telhado vai funcionar, né? E atribui essa responsabilidade do funcionamento ao condomínio. E não acontece, tipo, que nem agora, as chuvas levaram a infiltrações e coisas do gênero, né? A responsabilidade acaba sendo tanto do condomínio quanto do construtor. Como é que fica essa situação? Tá. Isso não tem exatamente a ver com essa distinção do interesse contratual negativo ou positivo. No caso específico... Não, mas é uma pergunta importante. Não. Toda pergunta é importante. E a distinção também é importante para se entender o porquê que não tem a ver. Tá? Essa distinção do interesse contratual positivo ou negativo é para saber qual é o interesse lesado. Tá? Nesse caso, por exemplo, né, do telhado, frente, digamos assim, ao prestador de serviço que foi consertar o telhado, seria um típico caso de interesse positivo. Né? O sujeito tinha que ter cumprido o contrato de um jeito, não cumpriu, tá? E causou danos. Né? Olha, chamei o cara para consertar o telhado, você não consertou o telhado. E porque ele não consertou o telhado, entrou mais água e eu perdi lá minha cadeira, minha mesa, minha cama, etc. e tal. Então, eu tenho um dano decorrente do inadimplemento de um contrato. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, em relação ao condomínio. A relação de condomínio não é contratual, é uma coisa importante. Então, na relação de condomínio, né, os deveres que o condomínio tem em relação aos condôminos, né, proprietário das unidades autônomas, né, embora não tenha natureza contratual, né, e, portanto, mas não deixa de ter responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Por danos, tipicamente por danos. Olha, a obrigação é do condomínio? É do condomínio, porque é o telhado, por isso, por aquilo e tal. Né? Então, é um telhado de uso comum, uma área de uso comum, etc. Então, é o condomínio que conserta.
Tem o condômino prejudicado pretensão de reparação contra o condomínio? Seguramente sim, tem. Mas aí não com esses conceitos de interesse positivo e negativo, com o conceito geral de reparação civil, ou seja, houve um dano, esse dano decorre, né, de uma conduta, lembra da ideia do 186, ação ou omissão. Tá? Então, aqui pode ter havido uma omissão, poxa vida, pedir para consertar, etc, para não consertar. Tá? Ou ainda, situações que não precisam necessariamente ser vinculadas a uma omissão. Pode ser, lembra da aula passada, a gente falou da responsabilidade pelo fato da coisa. Tá? Responsabilidade pelo fato da coisa. Vamos tirar o condomínio e vamos falar dois vizinhos, né? Um em cima e o outro embaixo. Vazou o cano do banheiro do vizinho do apartamento de cima. Né? E estragou a decoração, estragou... Vai ficar ruim. Vocês estão ouvindo esse barulho que eu estou ouvindo aqui? Ou não estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Não? Que bom, eu botei o fone para tentar. Tentei o fone para tentar. Não, tem uma obra aqui em cima. Está no horário de obra já, né? Mas então tem um dano do banheiro do vizinho de cima que atinge o apartamento de baixo. É fato da coisa. Não vou estar discutindo necessariamente a ação ou omissão do vizinho. Geralmente, numa situação normal, você nem sabe, né, que tem o dano. Vai saber do dano quando o prejudicado vai lá reclamar. Olha, o banheiro está vazando e tal, estragou aqui tal ou qual coisa do meu imóvel. É o que basta. Né? É o que basta. Então, aqui é responsável por fato da coisa. Eu não preciso falar em ação ou omissão, dolosa, culposa, né? Mas de responsabilidade. E no caso do condomínio também. Né? O condomínio responde pelas áreas comuns. Né? Não vou estar discutindo culpa, não culpa do síndico, de quem quer que seja. É um fato, né, da coisa. Né? Ou estragou. Por que estragou? Quaisquer razões. Uma chuva de granizo, força maior, né? Mas há danos. Né? Esses danos têm que ser reparados, o conserto tem que ser feito, os danos têm que ser reparados. Tá? Só vou Tá bom, professor. pedir Obrigado. um minutinho aqui que eu vou trocar de lugar aqui, eu vou trocar de sala. Agora é que o Teams ele tem um ótimo isolamento acústico, assim. Nesses tempos de isolamento em casa, eu tive a figura da minha sobrinha por lá, no home office. E aí eu vivia dizendo, olha, se eu vi uns gritos aí, não repare e tal. E o pessoal dizia, não tá dando pra ouvir nada aqui, tá ótimo. Eu acho que parou. Então vou ficar aqui. Está quentinha a minha sala também, aí na outra eu vou ter que ligar o ar ainda para esquentar. Bem, então vamos lá. Sobre o conteúdo da indenização, tá? O artigo 944 civil vai referir, né? A indenização se mede pela extensão do dano. Tá? De maneira que aqui nós temos o princípio indenitário, tá? E o princípio chamado a reparação integral. Tá? Esse princípio da reparação integral ele é importante porque, ao mesmo tempo em que ele diz, tá, dele se retira esta grande ideia, né, de que a indenização deve abranger todo o dano, ao mesmo tempo, tá, essa mesma ideia nos conduz a que deve ser só o dano, nada além do dano. Uma visão, sobretudo, vinculada à reparação dos danos patrimoniais. A reparação dos danos patrimoniais. Já no caso dos danos extrapatrimoniais, já falamos em outras oportunidades, como nós não temos a fixação de um valor a priori, tá, a própria função reparatória, né, acaba sendo colocada em discussão, ou seja, se além da função de reparação, que no caso dos danos extrapatrimoniais não é possível exercer em razão da ausência de um parâmetro, né, de lesão objetivo, tá, se vai adotar, portanto, em relação aos danos extrapatrimoniais, sobretudo a função compensatória, já falamos sobre isso, tá, se poderia se agregar a essa noção de compensação também uma função de desestímulo ou pedagógica, é o que, em princípio,
né, embora rejeitado pela doutrina com base nesse princípio da reparação integral, por parte da doutrina, acaba na prática sendo adotado pelo Poder Judiciário como um critério para atribuição de valor. Se esse critério é ou não, digamos assim, efetivamente cumprido, isso é um outro problema. Tá? Ou seja, se esse critério, né, por mais que se indique a ideia de uma função pedagógica, etc., acabe não, na prática, não implicando uma majoração expressiva a ponto de exercer, de fato, um efeito pedagógico de desincentivo à conduta por parte do ofensor, né? É uma questão, vamos dizer assim, de questionamento dos próprios parâmetros adotados pela jurisprudência, mas não da função em si, porque a função ela é, de alguma maneira, utilizada com alguma frequência, citada, invocada com alguma frequência pela jurisprudência. Boa aplicação dessa função, ao respeito aos seus termos, é que aqui estaria, digamos assim, em jogo. Tá? Uma coisa importante, aqui eu vou chamar a atenção de vocês também, em um aspecto que nós tivemos uma alteração muito recente e muito importante. Porque, a rigor, tá? Entre a ocorrência do dano propriamente dito e a sua eventual reparação, tá? Nós temos a fluência do tempo. Tá? Se for o tempo do processo, podemos estar falando aqui de meses, anos, né, para dizer o mínimo, quando não décadas, né, dependendo da situação. Hoje, cada vez menos, mas ainda assim há muitos processos que duram mais de uma década. Com isso, tá, a própria quantificação, nós vamos falar mais em seguida da quantificação da indenização, deve contemplar não apenas o dano em si, mas também, né, aquelas parcelas acessórias, né, que vão buscar, sobretudo, preservar, de um lado, o próprio valor do interesse lesado por ocasião da reparação, né, e, ao mesmo tempo, assegurar que esse interesse lesado, que esse valor do interesse lesado mantenha, né, de alguma maneira, ou com algum critério, o próprio valor em termos de poder aquisitivo da moeda. Para isso, né, os senhores estudaram, sobretudo no semestre passado, a disciplina dos juros, no caso da responsabilidade por inadimplemento. Esses juros que também recaem, né, sobre a indenização. Tá? Esses juros que também recaem sobre a indenização. Eu vou falar, pulei um pouquinho aqui. Tá? Então, nesse sentido, o artigo 389 do Código Civil vai fazer referência. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Esses juros, de sua vez, vão estar disciplinados no artigo 406 do Código Civil. Que juros são esses? Os chamados juros legais, a taxa legal de juros. E no caso das indenizações definidas por ação judicial, portanto, deferidas por ação judicial, se aplicam a elas os chamados juros legais. O artigo 406 do Código Civil fazia referência, até recentemente, que os juros legais seriam aqueles devidos à Fazenda Nacional. E, desde então, durante muito tempo, décadas agora sim, houve a discussão se esses juros devidos à Fazenda Nacional seriam aqueles previstos no Código Tributário Nacional, de 1% ao mês, ou seriam aqueles efetivamente aplicáveis
para as obrigações devidas à Fazenda Nacional, segundo legislação posterior, que, no caso, havia consagrado a chamada taxa Selic, né? Ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia dos Títulos Públicos Federais. Essa é uma discussão longuíssima, uma discussão doutrinária que foi judicializada com decisões absolutamente contraditórias, tá, entre si, até que, recentissimamente, né, estamos falando de uma lei promulgada há coisa de um mês, se tanto, a Lei 14.905, de 2024, então, alterou o Código Civil, tá, para consagrar um modelo alternativo. Um modelo alternativo. Não é mais nem os 1%, que, na rigor, nunca foram aplicados do Código Tributário Nacional, nem a taxa Selic. Então, o que diz o artigo 406 do Código Civil na sua redação atual? Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, será sempre o caso das indenizações de responsabilidade extracontratual, né, portanto, por ato ilícito, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Bom, até aí está tudo bem, não muda muita coisa, a não ser redação mesmo. Tá? Agora vem o parágrafo 1º do artigo 406. Esse sim, tá, vai consagrar o critério. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, tá, que era aquela ideia inicial da jurisprudência, tá, que essa taxa é a taxa que a União remunera os títulos da dívida pública que ela, a União, emite. Tá? Quando a União emite títulos da dívida, ela remunera com juros, e os juros são exatamente esses da chamada taxa Selic, taxa referencial Selic. Contudo, essa taxa Selic, ela tinha uma crítica muito grande, que era ela sofria uma crítica muito grande, que era exatamente a de que ela representaria não apenas os juros em si, mas também a correção monetária, que estaria junto, os juros e a correção monetária, na fórmula de cálculo, porque aqui é uma fórmula de cálculo, então, simplesmente, que essa fórmula de cálculo traria junto juros e correção monetária, de maneira que, como a lei refere taxa de juros mais correção monetária, ou e correção monetária, haveria uma sobrevalorização de qualquer capital sobre o qual se aplicasse essa taxa, inclusive a própria indenização. Então, nesse caso, né, ou em razão disso, o Congresso Nacional acabou aprovando a lei com a redação aqui do parágrafo 1º do 406, dizendo o seguinte: a taxa legal corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, de que trata o artigo 389 deste Código, ou seja, é a taxa Selic menos a atualização monetária. Em princípio, fica bem. Em princípio, consagra o entendimento. Qual é o problema prático aqui? Exatamente em relação à metodologia para se fazer esse cálculo. Tá? Qual é o índice de atualização monetária hoje no Brasil? É o índice de preços, chamado IPCA, Índice de Preço Consumidor Ampliado. Tá? Então, em tese, né, o que a gente vai ter para atualização de dívidas, inclusive da indenização, será a taxa legal correspondente à taxa Selic menos o IPCA. Só que isso ainda vai ser objeto de regulamentação do Conselho Monetário Nacional, do parágrafo 2º, né? E no caso da taxa legal ter um índice negativo, que não é exatamente o caso, este vai ser igual a zero para efeito do cálculo dos juros do período de referência. Ou seja, se por qualquer razão a taxa for negativa, reduzir o capital, ela não afeta o valor nominal da indenização.
Esse é um tema controverso, que foi resolvido agora observou essa intervenção do legislador, mas sobre o qual nós ainda vamos discutir muito, porque dependerá ainda agora da regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Tá bem? Voltemos às lâminas aí, Evan, desculpe. Mais um pouquinho. Agora pode ir mais uma. Então, o princípio da reparação integral, como eu disse, comporta todo o dano, nada além do dano e, inclusive, a sua projeção no tempo. Vai ser assegurado por intermédio da correção monetária e dos juros, que são o custo de oportunidade, ou seja, o lesante, né, que deveria desembolsar o valor da indenização ao tempo do dano, o fará posteriormente, quando condenado e executado. Esse período em que o lesante permanece com o valor que deveria ter indenizado, que é um valor para recompor o patrimônio da vítima, e não o fez, ele responde com os juros. Né? Ele responde com os juros, que vão precificar o custo de oportunidade. Né? O lesado deveria estar com recurso e não está. Deveria já ter o seu patrimônio recomposto e não tem. E, de outro lado, com a correção monetária para preservar o poder aquisitivo da moeda. Bem, mas isso, né, essa ideia de reparação integral vai sofrer algumas exceções. Viramos a lâmina aí, né? Estas exceções vão estar postas no próprio artigo 944 e no artigo 945. Uma outra lâmina, estou vendo. Não. Mais uma. Aí, aqui, volta. Desproporção ali, aquele negócio. Não. Tem ali culpa concorrente e desproporção. Aí. Então, vai ter duas exceções que estão previstas no artigo 944 e 945. Tá? A do artigo 944, parágrafo, vai referir que, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Essa possibilidade de redução da indenização, ela também é objeto de alguma controvérsia. Tá? Pois, bem, a indenização é para recompor o patrimônio e tem função tipicamente reparatória, ou bem a indenização, de alguma maneira, olha para o causador do dano para efeito de valorar também o seu comportamento. Tá? Se a função é tipicamente reparatória, e eu com isso excluo o comportamento do causador do dano para dimensionar a indenização, né, e, portanto, essa recomposição do patrimônio do lesado, há uma crítica no sentido de utilizar o critério do comportamento do ofensor para efeito de reduzir o valor da indenização. Então, quer dizer, eu sofro um dano, mas porque o ofensor eventualmente agiu com pouca culpa, vamos dizer assim, que é um pouco isso, né? Ou seja, com uma diligência mínima, uma negligência mínima, tá? Em razão disso, a vítima será eventualmente constrangida a receber como indenização menos do que o valor do prejuízo que ela sofreu. Esse artigo 944, parágrafo único, portanto, tá? Vai merecer uma crítica no sentido de ser uma exceção à sistemática do princípio da reparação integral. Ora, se pode reduzir, por que não pode aumentar? Essa é a pergunta fundamental. Entretanto, a interpretação que habitualmente se vai dar ao 944, parágrafo único, será de uma aplicação excepcional em situações nas quais, não apenas a culpa, mas o próprio modelo de distribuição de riscos faça com que um indivíduo causador de um dano
tendo uma culpa, digamos, tendo uma contribuição causal para o dano mínima e agindo com uma negligência mínima, venha a ser onerado excessivamente, né? Inclusive a ponto de comprometer a sua própria capacidade patrimonial. O exemplo que sempre se cita, né? Hoje em Porto Alegre não se tem mais isso, mas é um exemplo histórico. Não se deve ter, a princípio, não sei se tem, acho que não tem mais. Né? Mas sempre se fazia aquele exemplo, se citava aquele exemplo do carroceiro, né? Que recolhia pelão, etc. e tal, e que viesse, por uma circunstância qualquer, a provocar uma pequena colisão, né? Por uma mínima desatenção que teve num automóvel de altíssimo valor. Né? Poderá acontecer que a reparação do automóvel de altíssimo valor pudesse, eventualmente, né, comprometer o patrimônio todo do carroceiro, né? Numa distribuição indevida, uma distribuição de riscos, vamos dizer assim, e agravaria a condição do carroceiro em relação ao patrimônio, em relação ao proprietário do automóvel. Ou ainda, situações, né, o outro exemplo também muito citado, situações de um grave dano, muitas vezes extrapatrimonial, em vista de uma ligeira culpa do causador do dano, né, uma pequena culpa, uma pequena negligência do causador do dano. Né? O exemplo clássico, né? Alguém que venha, aliás, exemplos desses que acabam até se reproduzindo na realidade, exemplos hipotéticos que voltam e meia a realidade torna-se mais gravosa, né? Alguém que venha numa uma situação corriqueira, né? A atropelar uma pessoa e a matar uma pessoa, né? É um dano gravíssimo, né? Mas a partir de uma negligência mínima, de uma negligência levíssima. Então, olha, eu estava andando pelo condomínio e a pessoa, na velocidade adequada, né, de acordo com a regra, e a pessoa se atravessou na minha frente. E eu não tive como evitar, não consegui evitar. Poderia eventualmente evitar, mas não consegui evitar, porque estava desatento, por qualquer razão, etc. O dano é gravíssimo, um dano morte. Tá? Ou dei uma ré e a pessoa era uma criança pequena, estava no ponto cego do espelho, do automóvel. Coisa que o vale. Há responsabilidade? Há, indiscutivelmente há. O tutor do veículo responderá. Mas, e por um dano gravíssimo. Tá? Mas o nível de culpa, o grau de culpa, melhor dizendo, pode ser reduzido. Olha, numa situação dessas, digamos assim, boa parte das pessoas, né, para dar uma ideia de razoabilidade, poderiam ter causado o mesmo dano. Né? Poderiam ter causado o mesmo dano. Dano gravíssimo, dano morte. Tá? Mas boa parte das pessoas poderiam ter causado o mesmo dano. Tá? E aí eu vou ter uma desproporção entre o dano, que é gravíssimo, dano morte, nos meus exemplos, não foi por acaso, né? E uma culpa que, embora existente, é uma culpa, digamos assim, em grau de culpa mínimo. Tá? E aí você ter a possibilidade de aplicar o 944 para redução proporcional, tá? Ou para uma redução equitativa, melhor dizendo a expressão, uma redução equitativa da indenização. Você não vai indenizar o dano-morte completamente, mas reduzir o valor. Essa é a justificativa desse artigo. Na reforma do Código Civil, o anteprojeto de reforma, que hoje está muito discutido, muito polêmico, ele altera esse artigo, né, para efeito de considerar o elemento culpa tanto para reduzir quanto para agravar a indenização. Então, aqui, no anteprojeto de reforma do Código, há uma proposição no sentido de que se a culpa serve para modular a indenização para menos, deve servir também para modular para mais. Tá? Bem, a outra hipótese é a hipótese de culpa concorrente, como diz o Código, né, ou fato concorrente. Né?
que é exatamente quando eu tenho, além do causador do dano, né, além do causador do dano, também a concorrência da vítima na realização do dano. Então, diz o 945, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano, ou do autor do dano. Aqui, embora o Código Civil fale em culpa, né, nós estamos falando fundamentalmente do nexo causal. Né, é a contribuição causal da vítima para o dano. Olha, o causador do dano foi o responsável principal, não há dúvida. Mas esse dano não teria ocorrido do modo como ocorreu, ou com a gravidade que teve, se não houvesse a contribuição causal da vítima. Vamos para o trânsito, de novo, que é o nosso exemplo sempre didático. Tá? Estou acima da velocidade, não eu, que sou um motorista absolutamente exemplar, senhores que são feras, velozes e furiosos. Tá? Os senhores estão acima da velocidade permitida na BR-116, no município de Canoas. E aí, num trecho relativamente escuro, surge na pista, atravessando a pista a pé, né, considerando que há passarelas aéreas, né, ao longo da rodovia, mas elas também não são tão próximas umas das outras. Surge na pista, atravessando a pista a pé, um sujeito qualquer, e esse sujeito é atropelado por você. Você tem culpa? Você tem culpa, não tem dúvida nenhuma. Você tem culpa, estava acima da velocidade, não conseguiu evitar, não conseguiu frear a tempo, tá? Enfim, né? Estava desatento, porventura, né? Com o trânsito, etc. E tal. Então, você tem contribuição causal, não tem dúvida, você causou dano, você atropelou. Né? Agora, pode também haver uma discussão sobre o nível de né, sobre a contribuição causal da própria vítima. Olha, atravessou em lugar indevido, em lugar perigoso. Né? Também contrariou normas, né, que proíbem, né, nesses casos, atravessar. Tem inclusive, para atravessar aquela via, não é uma coisa muito simples, tem que ter até um certo pendor atlético, tem que pular os muros, né, de contenção que são feitos exatamente para desestimular essa conduta. Mas esse sujeito fez isso e acabou contribuindo com o próprio dano. Tá? Então, aqui eu vou ter também uma situação de redução, tá? De redução de indenização por fato concorrente, Há outras situações, seguramente, aqui, né, vocês podem pensar nas situações mais diversas possíveis. Tá? Não mexa com o animal, não mexa com o cachorro, ele é brabo. Vai lá o sujeito brincar com o cachorro. Tá? Vai lá brincar com o cachorro morde. Tá? Pode ter fato concorrente. Claro, ele vai depender muito das circunstâncias do caso, né? Mas não há dúvida que pode haver fato concorrente, culpa, chamada culpa concorrente. Mas observe, por que eu não gosto da expressão culpa? Só para entenderem. Porque aqui nós vamos estar falando do nexo de causalidade, então é causa concorrente, fato concorrente, não culpa, né? É a contribuição causal que o sujeito dá ao dano. Embora o código, naturalmente, vocês olham ali, usa a expressão, não precisa mudar. É só porque, né, o código acaba usando a expressão culpa concorrente ainda naquela visão mais antiga, né, digamos assim, que não separava o nexo de causalidade do dano, do nexo de imputação, no caso, o nexo de causalidade do nexo de imputação. Pode passar. Vou passar a tela, muito bem. Bom, as funções da indenização, pode deixar as funções, nós já falamos, mas vamos aproveitar essa tela tão bonita, tá? Nos danos extrapatrimoniais se somam, né? Porque eu não tenho um valor a reparar, se somam a função dissuasória, de desincentivo à reiteração do comportamento, e a função compensatória. Não tenho como reparar o que você sofreu, eu vou compensar, e compensar com dinheiro, né? Com uma prestação pecuniária.
Tá? Não há, inclusive, não falta quem eventualmente, inclusive, pequenos danos e microdanos, não deseje muitas vezes entrar com a ação, mas sequer se importa com o valor da indenização. Diz, olha, eu estou entrando com a ação aqui, mas eu quero que a indenização seja paga, sei lá, Casa Menino Jesus de Praga, né? Igreja Santo Antônio Pontos Pobres, ou coisa que o vale. Né? Por quê? Porque o dinheiro não é o importante é a compensação, e a minha compensação pode estar ligada, inclusive, ao fato da pessoa, do ofensor, ser responsabilizado e ter de fazer esse desembolso. Não tanto eu receber a compensação, mas de o ofensor fazer o desembolso. E nisso há, indiscutivelmente, também uma ideia de compensação. Um pedido de desculpas, tá? Pode ser uma compensação, como havia, como falamos há pouco, em relação às hipóteses do direito de resposta. Está? Bem, para além dessas noções gerais sobre a indenização, as suas funções, o Código Civil vai prever, em relação a certos danos, regras específicas para a determinação da indenização. Vai ser o caso da indenização por homicídio, tá? Em que o artigo 948 do Código Civil vai referir, né, que no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, e na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Então, aqui, né, os danos patrimoniais, nós estamos aqui, o 948 faz referência aos danos patrimoniais do homicídio, que são exatamente esses pagamento das despesas e do luto, né, as despesas do funeral e o luto da família, e a prestação de alimentos em relação às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. E aí, um bom alerta, né, também ao lado dessa indenização, dessa indenização de caráter patrimonial, né, a de caráter extrapatrimonial, tanto por parte dos sucessores, em nome do morto, quanto em nome próprio, em razão das relações de afeição que tivessem com o morto. Então, sobretudo, nós vamos estar falando aqui de descendentes e de ascendentes do morto e, eventualmente, em circunstâncias especiais, né, outras pessoas que tivessem, embora sem vínculo de parentesco específico, relações de afeição com o morto. Antes que perguntem, mas já mencionamos em aulas passadas, e a namorada e o namorado podem pedir? Depende. Depende da natureza desse vínculo, não interessa tanto o nome, interessa a intensidade do vínculo, né, e o efeito concreto da perda em relação a esta vítima. Bem, ao lado da indenização do caso de homicídio, tá, nós temos também a indenização em caso de ofensa à saúde, que é prevista no artigo 949 do Código Civil, que vai referir, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Aqui, portanto, né, define em linhas gerais que o conteúdo da indenização em caso de ofensa à saúde compreendem todas as despesas que a vítima tenha para o restabelecimento da sua condição original, portanto, condição de saúde original, status quo ante, quanto também aquilo que ela deixou razoavelmente de
obterem vantagens econômicas em razão da convalescença, pelo tempo da convalescença. Tá? Aqui está, digamos, né, a grande, digamos assim, um dos grandes exemplos, né? Quando você, eventualmente, um automóvel colide com um motoboy, né? O que vai acontecer? O motoboy vai, eventualmente, ter, se tiver sofrer danos, etc., toda a indenização em relação à ofensa à saúde, mais, tá, os valores que ele deixará de receber ao longo do tempo, quando estiver convalescendo e não podendo se utilizar, não podendo voltar à atividade normal de trabalho que exercia. E ainda, né, sempre se preserva a possibilidade da acumulação dessa indenização também com o dano extrapatrimonial, tá? Seja o dano extrapatrimonial em sentido estrito ou dano moral em sentido estrito, né? Sofrimento, a dor, especialmente o dano à saúde, a gente vai ter muito significativamente, né, essa ideia de sofrimento, né, como um dano indenizável, né, e até presumido, né, no caso de ofensa à saúde, ninguém vai ter dúvida, né, de que se pode presumir o sujeito que vai ter um tratamento de saúde que isso implique, né, numa afetação do seu estado anímico. Né? E, por outro lado, o dano estético, que no nosso direito acabou ganhando autonomia, falamos também já sobre isso, tá? O dano estético que, dependendo, né, das características da lesão, né, também pode, ele por si só, dar causa a danos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Lembram do exemplo que dei, acho que fui eu sendo modelo e a Gisele Bündchen sendo modelo. Modelo, né, que um modelo fotográfico, porventura sofra dano estético, vai ter uma afetação patrimonial também. Tá? Porque vai deixar de ser modelo, ou pelo menos não vai ter a mesma situação, tá, na sua atividade profissional anterior à lesão. Tá? E, por outro lado, os danos extrapatrimoniais que decorrem exatamente do dano estético, portanto, a própria autoestima, né, os efeitos anímicos de uma lesão, a autoestima dessa pessoa vai observar aqui também, né, a possibilidade de ser indenizado. Essa autonomia relativa do dano estético, né, foi uma construção doutrinária, né, uma tese de doutoramento da professora Tereza Ancona Lopes, na Universidade de São Paulo, e que posteriormente foi acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, né, o artigo 950 do Código Civil faz referência à indenização em caso de lesão incapacitante para o trabalho. Diz o 950, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se ele diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento inobscessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou a depreciação que ele sofreu. Aqui nós estamos a falar, naturalmente, das hipóteses de incapacidade da vítima, né, para o exercício total, né, de qualquer trabalho, ou também parcial, em relação àquela atividade laboral que originalmente ela exercia. Olha, o sujeito tinha lá uma determinada atividade que, em razão de um dano físico, normalmente que tenha sofrido, deixou de poder exercer, vai ter que exercer outra atividade, tá? Com, eventualmente, até redução de remuneração. Nesse caso, tá, será indenizado por isso. Essa indenização tanto pode contemplar uma indenização periódica, pensão mensal, tá, vitalícia, como também ser ajustado pelas partes, né, uma indenização em valor global, né? Então, conta, né, que sirva para a vítima, eventualmente, recompor a sua vida. Né, aquela situação, eventualmente, causada pelo dano. Ainda a indenização em caso de violação da posse,
artigo 952 do Código Civil, vai referir, né, que havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Basicamente, aqui, a proteção da posse, ou seja, da posse de um bem, ela envolve uma série de medidas inclusive coercitivas, visando impedir a própria lesão, um interdito proibitório, por exemplo, para impedir que a lesão à posse ocorra. Mas, em ocorrendo a lesão à posse, nós temos duas situações, que é o esbulho possessório, vocês vão estudar com o brilhante, mas muitos já sabem, né? E a turbação da posse. A turbação da posse, leia-se, perturbação da posse. Eu violo a posse de alguém, mas não retiro esse alguém da posse. Então, eu desrespeito o poder que alguém tenha sobre uma determinada coisa. Então, sei lá, você tem um terreno, né? Eu vou lá e utilizo o terreno dele, sem a permissão do possuidor legítimo, né? Ou utilizo o terreno, ou passo pelo terreno, ou, eventualmente, jogo, se diz, detritos do terreno, né? Lixo do terreno, coisa que vai. Tá? Eu não tiro o possuidor original, eu não retiro o possuidor original da posse, mas eu desrespeito a posse dele. Eu estou turbando a posse. Já o esbulho, não. O esbulho possessório é quando eu, de fato, retiro da posse, mediante violência, clandestinidade ou precariedade, o possuidor legítimo. Sei lá, você tem a casa na praia lá, você vai só no final do ano, você vai no janeiro. Aí lá em julho, agosto, alguém entra na sua casa e começa a morar na sua casa, na praia. Então, esbulho possessório, você vai tentar entrar lá, não vai conseguir. Ele assumiu a posse da coisa, é uma posse injusta. Tá? Ou uma hipótese, que essas mais controversas aí de uma invasão de propriedade rural, coisa que o vale, é esbulho possessório também. Eu entro e, de alguma maneira, impeço o possuidor legítimo de fruir do próprio bem. Tá? Então, essas hipóteses podem ser turbação ou esbulho, são indenizáveis. Indenizáveis de que maneira? Tá? Naturalmente, a restituição da coisa é inerente à própria condição do possuidor legítimo, a legitimidade é de restituição da coisa, as medidas todas coercitivas são no sentido da restituição da coisa, tá? Mas caberá, né, àquele que atuou ilicitamente usurpando ou esbulhando, né, turbando ou esbulhando, indenizar toda a deterioração que tenha causado ao bem, né, assim como os lucros cessantes, ou seja, aquilo que o possuidor legítimo deixou de obter em termos de vantagem de uso, fruição e disposição da coisa em razão do esbulho. O tempo que eu fiquei afastado, eu não pude ter a coisa comigo, deixei de obter as vantagens X, Y, Z. Se for uma propriedade rural, por exemplo, eu deixei de poder plantar, então eu perdi a época do plantio, da colheita e tal, tem de ser indenizado por isso. Tá? Além, naturalmente, das deteriorações da coisa. Né? Aqui também há o direito à reparação. Se faltar a coisa, quando é que falta a coisa? Quando a coisa se perde, é destruída. A gente está falando basicamente de bens móveis. Imóveis não, basicamente não vai se destruir, não vai faltar. Estará sempre lá. Né? Mas no caso dos bens móveis, perdendo a coisa, além da indenização, se tem que restituir o equivalente, o valor da própria coisa. O valor da própria coisa mais, né, eventualmente, valores devidos a títulos do lucros cessantes. Pode haver indenização a título de danos extrapatrimoniais? Eventualmente pode. Dependendo de se tratar de um bem, né, um bem de afeição, etc., ou de determinadas circunstâncias, não há dúvida nenhuma que pode. Sei lá,
furtou um bem da família e devolveu deteriorado. Não é mais a mesma coisa que vai. Pode ter eventualmente um dano extra patrimonial, mas não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Claro que aqui nesse caso, naturalmente, vai ser necessário demonstrar, né, o vínculo de afeição em relação àquela coisa, a relação de afeição em relação àquela coisa, ou a afetação do estado anímico em razão do esbulho ou da deterioração desta coisa. Está? Por fim, a indenização por ofensa à liberdade pessoal, artigo 954, a indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar o prejuízo, tem aplicação o parágrafo único do artigo antecedente, que é uma fixação por presunção. Consideram-se ofensivos à liberdade pessoal o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa de má-fé ou a prisão ilegal. Aqui, basicamente, né, nós temos situações que são exemplificativas, né, outras hipóteses, né, de ofensa à liberdade pessoal podem ser também, eventualmente, reconhecidas. Porque prisão, basicamente, a gente está falando sempre como ato do Estado. Quem prende é o Estado. Então, prisão por queixa ou denúncia falsa de má-fé ou prisão ilegal, quem realiza a prisão é o Estado. Tá? Cárcere privado, aí sim. Tá? Quem realiza o cerceamento da liberdade será o indivíduo. Há outras situações, certamente, é exemplificativo. Tá? Exemplo clássico, né? Volta e meia surge, tá? Nessas denúncias todas de trabalho escravo, etc. Tá? Nem sempre a gente pode considerar ou caracterizar formalmente o cárcere privado. Né? Por quê? Porque a pessoa muitas vezes é livre para se deslocar. Mas, por N razões, às vezes por crenças que a pessoa tenha, por circunstâncias da própria condição de formação, de educação da pessoa, ela acaba não optando por não exercer o seu direito de locomoção. Então, volta e meia acontece, pessoas muito simples, que são, né, agregados à família, etc. e tal, e que se caracteriza por conta da legislação específica essa situação de trabalho análogo à escravidão, tá? Ela não está presa, ela está impedida de ir. Tá? Mas ainda assim pode caracterizar uma ofensa à liberdade pessoal e pretender indenização. Por quê? Porque, embora ela não esteja fisicamente impedida, tá? As circunstâncias indicam, né, a ela uma impossibilidade, uma dificuldade insuperável, uma representação mental de uma dificuldade insuperável de se deslocar em razão da sua condição. Para dar um exemplo, né, dessa possibilidade de aplicação desta regra. Tá? Aqui é importante, tem uma regra importante aqui que pode estar relacionada, especialmente no tocante à prisão ilegal, tá? Que diz respeito à própria ideia do erro judiciário, tá? Do erro judiciário, que vai ter disciplina pelo artigo 630 do Código de Processo Penal, né? Na hipótese do erro judiciário ser reconhecido, né, no juízo criminal, tá? O interessado, a vítima pode requerer no juízo criminal, de acordo com 630 do Código de Processo Penal, o direito à indenização. Tá? O direito à indenização. Essa indenização vai ser reconhecida no juízo criminal, o juiz lá da ação penal vai dizer, puxa vida, erramos mesmo, desculpa aí. Eu quero indenização. A vítima requer, né? O sujeito que foi vítima de prisão ilegal. O juízo criminal reconhece a indenização. Agora, a liquidação da indenização, né, ela vai se dar no juízo civil. Então, eu trago a sentença, tá, do juízo penal. Fundamentalmente, essa decisão ela deve vir numa ação de revisão criminal,
Então, revisa a ação, a condenação originária, verifica-se o erro judiciário e define-se, a requerimento, né, do réu, né, que é vítima, o direito à indenização. Ele recebe a sentença e traz essa sentença para a liquidação no juízo cível. E aí o que cabe ao juízo cível? Fundamentalmente, nessa liquidação, para execução e posterior execução da sentença. Quantificar, né? Quantificar os danos eventualmente sofridos, né? Quanto aqui deverá ser indenizado em razão daquela situação, aquele erro judiciário identificado. Está? Dúvidas até aqui? Bem, para encerrar, meus amigos, falemos ainda das situações em que, mediante o exercício da autonomia privada, podem as partes tanto limitar quanto excluir o dever de indenizar. Tanto limitar quanto excluir o dever de indenizar. Estas hipóteses, né, que são chamadas cláusulas de não indenizar ou cláusulas de limitação de indenização. Aqui o fundamento dessas cláusulas é a autonomia privada. O que pode definir, né, num contrato, um negócio jurídico, a distribuição dos riscos, né, daquele negócio entre as partes. E, com isso, estabelecer uma cláusula de não indenizar. Qualquer contrato, em relação a qualquer objeto, mas também em situações nas quais, havendo um risco elevado, uma das partes só admita a possibilidade de exercer uma determinada atividade a partir, né, da aceitação pela outra da exclusão de indenização ou da limitação de indenização. Qual é o problema aqui? Qual é o conceito? A cláusula de limitação predefine, em relação a determinados fatos, tá, o conteúdo e extensão da responsabilidade do devedor, e as cláusulas de exclusão afastam a responsabilidade. Tá? Vamos lá. Eu sou um sujeito que exploro esportes de alto risco. Tá? Organizo excursões de montanhismo. Tá? Eu posso dizer, não, eu organizo as excursões, dou as orientações, mas não respondo por eventuais danos que você sofra. Em razão disso, todos são devidamente informados sobre os danos, sobre os riscos. Tá? É uma atividade perigosa, tá? E eu, como organizador desta atividade, não posso responder por eventuais danos. Tá? Claro, o que não está dentro, o que não pode ser abrangido por cláusulas de limitação ou exclusão de indenização fixadas pelo exercício da autonomia privada? Tudo aquilo que implique em violação de deveres legais. Então, eu não posso, por exemplo, nesse meu exemplo, se eu tiver uma atividade arriscada, mas haja uma obrigação daquele que exerce a atividade, proporciona, né, essa atividade de oferecer equipamentos de segurança, por exemplo, ou de fiscalizar o uso de determinados equipamentos, ou o próprio comportamento dos usuários, né, dos consumidores. Essas obrigações, se forem obrigações legais, não podem ser excluídas ou limitadas por lei. Tá? Assim como, né, nas relações de consumo, tudo que seja relação de consumo, aquela responsabilidade que é fixada na lei, indenizar os danos decorrentes de produtos ou serviços defeituosos ou de vícios do produto ou do serviço, não podem ser objeto de cláusulas de limitação ou exclusão de indenização ou de responsabilidade. Tá? Só podem ser objeto destas cláusulas, mediante o exercício da autonomia privada, aquilo que a lei, porventura, não dispor, tá? Não obrigar expressamente, né? Ou não constituir, portanto, uma obrigação ou o descumprimento de uma obrigação legal, em sentido amplo, legal, regulatório. Tá bem?
Entendido isso? Muito bem. Doutora Evelyn, tem mais alguma lâmina aí? Eu aqui acabou. Acho que não, né? Isso eu já Pode falei. dar um exemplo dessa última parte aí, professor, por favor? De cláusula de não indenizar? Isso. Desculpe, de abusividade, nulidade, cláusula de não indenizar? Isso. Ah, sim, claro. Aliás, não vamos longe. Se eu vou no cinema e o cinema, porventura, coloca no bilhete que se tiver incêndio, se o filme não passar, eles não têm que devolver o valor do ingresso ou eles não têm que indenizar dos danos causados. Cláusula ilícita. O transporte aéreo, uma cláusula no contrato de transporte. Aliás, não precisa ser transporte aéreo, qualquer transporte. Uma cláusula no contrato que diga que o transportador não vai responder pelos danos se eles forem causados por terceiros. Tá? É uma cláusula nula. Por quê? Porque expressamente a responsabilidade do transportador abrange a responsabilidade por fato de terceiro. Tá? Ou, aliás, lembrei do mais famoso exemplo, mais corriqueiro exemplo, a velha e boa plaquinha de estacionamentos pagos. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no automóvel. Tá? É tipicamente uma cláusula abusiva. Uma cláusula de exclusão de indenização, exclusão de responsabilidade, né, que é abusiva. Por quê? Porque se eu pago um estacionamento, eu pago um estacionamento para ele garantir a custódia, né, a integridade do bem que eu deixo lá. Tá? Então, ele não pode não se responsabilizar. Eu estou falando dos objetos deixados no automóvel, mas também pode ser do próprio automóvel. Às vezes tem mais cara de pau ainda. Você paga aqui para deixar no estacionamento, mas a gente não se responsabiliza se acontecer alguma coisa. Tá? Isso é uma cláusula tipicamente abusiva, ilícita, né, e não gera não gera nenhum efeito. Tá? Não gera nenhum efeito. Outra coisa, nesse exemplo que eu dei da responsabilidade por objetos deixados no automóvel, outra coisa é você provar depois que, ou você não precisa provar cabalmente, mas demonstrar razoavelmente que naquele automóvel aquele objeto estava no automóvel. É um problema de prova. Tá? Sei lá, roubaram o meu carro no shopping. Aí, casualmente, aquele dia eu tinha meia tonelada de ouro no porta-mala. Vou chegar lá e vou dizer isso. Tá? Vai dar certo? Não vai dar certo? Difícil. Tá? Difícil, porque alguma verossimilhança nessa alegação precisa ter. Então, eu vou ter que demonstrar, né, a verossimilhança da alegação. Eu tinha 50 mil reais em espécie no porta-mala. Legal, então traz aí o comprovante que você tirou dinheiro, alguma coisa do gênero. Né? Pode. Né? Cofre de segurança também, tem muita essa discussão, né? Cofre de banco. Né? Olha, eu tinha lá joias da família. Prova que tinha joias da família lá. Como é que tá? Como é que estavam as joias? Como é que era? Tá? Então, é possível, tá? Pedir a indenização, a cláusula vai ser nula, entretanto, isso não exonera o lesado de demonstrar o próprio dano, né? Tem que provar o dano dele. Vai indenizar, mas qual é o dano? Como é que foi? Maria Cristiane, diga. Eu queria só comentar a questão do estacionamento do aeroporto, né? Que eles disseram que não iriam indenizar e depois tiveram que voltar atrás, né? Então. Sim, ali. Eu não sei, voltar atrás? Eu não sei se voltar atrás. Eu vi que tiveram que vão ter que indenizar, né? Até que se prove também. Não sei se isso correu, se já foi decidido, não sei. Eu acho que não. Acho que não. Tinha duas discussões ali. Tá?
Uma discussão era se devia indenizar ou não por conta do alagamento. E aí tem uma discussão interessante, porque como o estacionamento ele equipara ao contrato de depósito, no contrato de depósito tem uma regra no Código Civil que diz que você não precisa indenizar no caso de força maior. O depositário não indeniza no caso de força maior. E o estacionamento estava dizendo, olha, força maior, choveu aqui, não tinha o que fazer, não tinha como evitar. Tá? Então vai ter uma discussão se é força maior, não é força maior e qual é a abrangência. E aí, nesse caso, pode exonerar eventualmente a responsabilidade. E a outra situação é que se eles tinham algo a fazer, então aí entra as circunstâncias do caso, né? Pô, tinha chave, não tinha chave, como é que era e tal. Tem uma terceira situação que foi exatamente que não era exatamente a indenização, mas é que eram os estacionamentos que não queriam deixar de cobrar. Então deixou o carro lá, né, sei lá, em início de maio, lá final de abril, né? E aí não pôde mais tirar. E aí teve estacionamento que chegou e disse, não, mas são 40 dias vezes não sei quanto e tal, né, você tem que pagar tanto. Aí eu disse, mas não tem como tirar, é uma obrigação impossível. Né? E aí parece que, nesse caso, eu me lembro que voltaram atrás, mas na questão da reparação eu não sabia, não sei. Você não tem informação. Mas há uma discussão exatamente qual é o limite da responsabilidade do estacionamento em relação à força maior, se caracteriza ou não caracteriza, né, a força maior. Isso vai render muito ainda, especialmente quem não tinha seguro, quem tem seguro está tudo certo, né, mas quem não tinha seguro e não for indenizado, eventualmente procurando, né, pretendendo ir em juízo, vai fazer com que o Poder Judiciário se manifeste sobre essas questões. Tá muito bem? Muito bem, meus amigos. Então, um prazer, uma satisfação. Na segunda-feira, se não me engano, dia 15, não sei se é segunda, não me lembro, será enviado por e-mail disponível no Google a prova, né, que vocês vão ter lá 15 dias por aí para resolver e protocolar de novo no Google. Tá? No Google, no Moodle. Tá? Ao mesmo tempo, esta aula gravada ficará disponível amanhã, agora sim. Eu acredito que a anterior já está disponível. Tá? Vejamos se está, mas a princípio aqui me sinalizaram que estaria. Tá? E é isso. Tá bem? Vou tentar fugir do... Não sei como é que ficou o barulho aqui para vocês. Para mim está infernal. Ficou tranquilo, professor. Deu para ouvir bem. Deu para ouvir bem? Aqui para mim está infernal. Mas muito bem. Vamos, então, semana que vem, tentar ver se conseguimos um lugar melhor. Certo? Então, até lá. Um abraço. Valeu. Um Obrigado. abraço, Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. noite. Boa noite, professor.